Voltamos aqui no Além da Notícia, estamos ao vivo hoje falando sobre as consequências da tragédia em Brumadinho. Eu vou voltar com o padre. Padre, eu gostaria de saber o seguinte, quais consequências psicológicas para uma cidade, uma população que está sofrendo o que está sofrendo Brumadinho, com toda essa atenção do povo brasileiro, o calor, o amor de tanta gente que ali está oferecendo a sua solidariedade, o seu conforto, mas fica um trauma, não é? Tenho amigos que moram lá, conversei com eles, visitei lá, celebrei também lá, antes, obviamente, do crime que aconteceu. Porém, a gente imagina a angústia de quem perdeu um ente querido, de quem não sabe o que vai ser, aonde estão as pessoas, a angústia de quem não consegue imaginar mais como continuar a vida, dos agricultores que perderam seu espaço, de quem perdeu simplesmente a beleza do seu lugar. Nós como igreja estamos presentes, tem uma missão nossa lá, mas a igreja católica está lá, está trabalhando, estamos organizando missões, rodas de conversa, visita às casas e às comunidades, junto às juventudes, celebrações, momentos assim para as pessoas desabafarem. Eu acho que nesse sentido o papel da igreja é essencial, seja na consolação, que é um exercício, um sacramento, seja também, porém, no exercício da solidariedade direta, a doação, a comparticipação, e no exercício da justiça. Então, eu acho essas três dimensões, a consolação, a celebração, a solidariedade e a reivindicação por justiça, são três faces da mesma missão da igreja. Uma informação importante, após os resultados iniciais do monitoramento do rio Paraupeba, o governo de Minas desaconselhou o uso da água do leito sem tratamento para qualquer finalidade, até que a situação seja normalizada. Uma atenção um pouco maior, portanto, a quem se serve da água do leito deste rio, rio Paraupeba. Bom, temos mais perguntas chegando. O Elson, ele é de Juiz de Fora, Minas, quer saber... No Brasil, teria como acabar pelo menos com a metade das barragens de mineração, Marcos? Há alternativas tecnológicas, né, para poder não se utilizar mais barragens de rejeitos. Ou, se porventura for continuar a utilização, que possa ser construído com técnicas alternativas, né, que sejam mais eficientes. É possível perfeitamente construir uma barragem de rejeito com concreto. Por que não é colocada essa prática hoje? Porque o custo é maior. Então é mais fácil fazer com as tecnologias hoje que utilizam o próprio rejeito da mineração. Só que a partir do momento que ocorrem infiltrações e essas auditorias, esses monitoramentos não detectam, vidas estão sendo colocadas em risco. Então nós temos, no meu ponto de vista e da associação, nós temos que acabar com todas as barragens de rejeitos e utilizar tecnologias hoje já existentes no Brasil para poder realmente criar um novo modelo de desenvolvimento econômico. Poder explorar, mas se porventura tiver uma perda econômica da empresa, consequentemente vai ser muito menor do que as multas bilionárias que elas estão sendo condenadas a pagar hoje em dia. Boa noite, Ronaldo, de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele manda a seguinte pergunta. Essa tragédia criminosa em Brumadinho é reflexo da morosidade da justiça, como no caso do crime ocorrido em Mariana? E como agilizar nossa justiça, padre? Então, é verdade. Em Mariana está tendo morosidade da justiça, acabamos de dizer nas sessões anteriores. Mas eu também quero destacar que há uma morosidade da empresa, até mais grave do que da justiça, porque... Também a solução de deixar nas mãos da empresa a reparação integral é, em minha compreensão, muito perigosa. Se trata, de novo, de uma privatização da reparação. É a empresa que decide quem foi atingido, quanto foi atingido e quando vou ressarcir. Isso é muito perigoso. É um exemplo. A empresa Vale, em Mariana, se comprometeu com os municípios atingidos, que são muitos na bacia do Rio Doce, a devolver imediatamente pela emergência 53 milhões para consertar os danos imediatos. Depois de 3 anos, esses 53 milhões, que é muito pouco, não foram ainda oferecidos. Então, é uma morosidade da empresa. E agora a empresa está tentando negociar a concessão desses milhões aos municípios em troca da saída dos municípios de qualquer processo judicial. Por quê? Porque os processos judiciais estão pedindo bilhões. Então, ela quer se desfazer com 1% de devolução aos municípios de multas bilionárias que, ao contrário, viria a pagar. Então, na minha opinião, evitar a privatização
da reparação integral, judicializar sim, mas fast track, uma judicialização eficaz. E é verdade isso. Há países no mundo onde a justiça é muito mais eficaz. Agora eu me pergunto por que, com crimes desse tipo, a justiça tem que ser tão lenta, né? Então, correr, mas com justiça e justiça integral. Além de serem responsáveis por um crime, ainda usam de esperteza agora para que a punição seja para elas a menor possível e ainda fica controlando a situação com recursos e mais recursos na justiça. Inclusive pedindo inclusive a pessoas e até prefeitos assinarem contratos em que explicitamente eles se recusam em nome da população. Essas empresas precisam ser exemplarmente punidas. Se não acontecer isso agora, nós vamos continuar com atitudes como esta, vamos continuar com tragédias como essas acontecendo. Não é? Pois bem, eu gostaria de trazer aqui, em meio a toda essa indignação com que a gente olha para a situação, a beleza da fé do povo mineiro. Nós vamos conhecer agora um casal de idoso, lá de Brumadinho, que nos dá agora também um belo exemplo da fé nesse momento de dor. A tristeza da gente chegar aqui e ver essa tragédia, o rio Poropé passa no fundo do meu quintal, agora não tem o rio, só vê lama, é uma tristeza ver essas tragédias. 63 anos, esposa do seu Sebastião, mãe de 7 filhos e avó de 8 netos. A dor da dona Odeildes é grande, mas o sustento vem da fé. Agora, para Deus dar a gente força e saúde, para a gente vencer essa batalha. Eu fico muito triste, agoniada, tudo. Amigos, tudo está debaixo dessa dama. O que dá força para o senhor, seu Sebastião? Deus. Seu Sebastião pediu para a nossa equipe parar. Respeito ao trabalho dos bombeiros. A gente aprende também com esse povo simples nessa hora. E nossos cumprimentos também aos bombeiros pelo trabalho que vem fazendo, um trabalho exuberante, heróico, exemplar também. Cumprimentos. Marcos, pergunto, quais são as consequências ambientais, os danos ambientais para aquela região toda ali afetada? E para o próprio povo que vive ali agora à beira daquele lugar que não sei como será de agora em diante, como ficará. Na verdade, Ronaldo, aquela região foi dizimada. Para poder se avaliar o custo ambiental, é necessário fazer uma perícia, fazer levantamentos, estudos, para poder mensurar o tamanho do dano. Infelizmente, aquele solo já está contaminado, muitos metais pesados estão contidos nos rejeitos. A água, o próprio governo já orientou para a população não consumir essa água. Corre esse risco de chegar na bacia do São Francisco também. Então, infelizmente, nós vamos ter que recomeçar do zero. Agora, tem valor financeiro que possa arcar com essa perda? Infelizmente, não. Qualquer aspecto financeiro que a gente discutir vai ser simplesmente para poder amenizar. Agora, a população que está consumindo aquela água e aqueles peixes está correndo risco. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, como sociedade, de cobrar do governo que possa realmente salvar aquela população. Nós temos que realocar aquela população enquanto possa fazer a reparação dos danos, a fim de quando os laudos apontarem a devida qualidade daquele ambiente para a população voltar a residir naquele local. Porque metal pesado é muito tóxico e causa câncer e pode estar colocando em risco a vida da população, dos animais e da vegetação. E aqui eu evoco a Laudato Si de Francisco, padre. Aqui. Na Laudato, o senhor trouxe aí, não é? Sim. O cuidado com a casa comum. Ô padre, qual deve ser? E eu sei que esse é um conflito, e um conflito atual do mundo da política. Os países querem cada vez mais desenvolvimento econômico para aumentarem suas receitas, seu PIB. Todavia, isso precisa ser feito de uma forma que não custe vida humana, como a gente vê nos agrotóxicos, como a gente vê agora com barragens, como a gente vê em plantações diversas. O cuidado, a encíclica do Papa, uma das últimas do Papa, é justamente como equilibrar hoje este conflito que há entre a luta pelo desenvolvimento econômico, as receitas das nações
e, ao mesmo tempo, não se descuidar de que, se fazer isso sem um protocolo que observe a vida humana, nós estamos destruindo a vida humana, como aconteceu agora em Brumadinho. Como lidar com isso? Sim, sem dúvida, essa encíclica é uma obra de arte, é um livro atualíssimo, inclusive é muito apreciado no mundo inteiro, e inclusive não só pelos católicos, os cristãos, mas por pessoas que compreendem que Papa Francisco está tocando numa das feridas mais urgentes, inclusive se pensamos ao aquecimento global, né, e as suas conexões com a mineração, é um dos apelos mais urgentes para a história de hoje. E Francisco diz que muito disso, também desses dramas que estamos comentando, dependem de uma má compreensão do poder. Quando o ser humano se considera poderoso demais e sem limites, e considera a criação como um domínio, como algo do qual pode dispor, e perde a noção e o valor do bem comum, da justiça para as gerações seguintes, o valor do cuidado para com a terra, aí a gente perde as referências principais. Francisco critica também o paradigma tecnocrático, que significa o quê? Fazer da tecnologia um Deus acima dos valores. A tecnologia é muito importante, eu parabenizo o Dr. Marcos Vinícius e os engenheiros ambientais, porque nos trazem a concepção de quanto a tecnologia pode servir ao ser humano e à vida. Mas quando, ao inverso, a gente considera a tecnologia como um instrumento que nos faz mais poderosos do que a criação, isso se torna um dos perigos maiores. A gente perde o controle, a noção de limite. Uma outra inversão que Francisco convida a fazer é entre a economia e a política. A economia não pode ser mais aquela que dirige a política, mas, ao inverso, temos que ter políticas longimirantes que vão além da perspectiva dos 4 anos do meu mandato ou do pouco tempo, né, da minha perspectiva. Tivemos na história da humanidade políticos capazes de olhar para além dos seus pequenos interesses e capazes, portanto, de reconduzir a economia a serviço da vida. São desafios enormes nos quais o papel da igreja, da espiritualidade, da teologia são essenciais. Então, convido todos a reler a Laudato Si à luz disso que está acontecendo em Brumadinho, no Brasil, para compreender qual é a nossa missão. A igreja não pode se eximir dessa missão. Não podemos ficar fechados nos templos pensando só na nossa salvação individual. Hoje, diz Papa Francisco, tudo está interligado, a ecologia é integral. Hoje a gente pensa no bem comum, ou a gente vai morrer todos juntos. Muito bem. Olha, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de trazer aqui agora o arcebispo de Belo Horizonte, que celebrou agora há pouco a missa de 7º dia das vítimas de Brumadinho, Dom Valmor de Oliveira. Ele fala justamente sobre o que ele espera, quais passos ele espera que sejam dados agora pelo nosso judiciário diante de tudo isso. A nossa igreja, em primeiro lugar, exerce a solidariedade, porque somos chamados a viver essa solidariedade com a nossa presença na vida e junto às famílias, nesse momento difícil, em muitos lugares, com o apoio de tantas pessoas, recebendo aquilo que temos necessidade para dar às pessoas o que elas mais precisam agora, sobretudo de consolação. Mas estamos trabalhando de maneira muito decisiva e contando com a abertura do governo novo do Estado de Minas Gerais para uma nova compreensão. Um passo decisivo para a política minerária, com regulações, esperando inclusive do judiciário posições mais lúcidas, mais corajosas e mais diretivas para mudar esse cenário. Do contrário, nós veremos acontecer de novo tragédias como essas, que estão anunciadas exatamente por fragilidades enormes, fruto da ganância e da busca do lucro. Eu acho que os homens do poder sabem o que precisam fazer neste momento, não é? É preciso que façam. Dr. Marcos Vinícius, eu quero agradecê-lo muito e pergunto para o senhor também, o que os engenheiros ambientais, as federações, as associações nacionais devem fazer nesta hora também, como nesta hora mostrar o protagonismo de vocês diante de tantas ameaças, diante de tantas denúncias, de tantas coisas. Acabamos de ouvir aqui também sobre uma preocupação da barragem de Paracatu, aqui em Minas Gerais. Tem muita gente alardeando também, uma grandíssima barragem que tem em Paracatu. Exatamente, Ronaldo. A engenharia já teve um papel de destaque no país, na economia, na década de 80. Infelizmente, de lá para cá, ela perdeu todo esse protagonismo e agora é uma sub-área.
Os engenheiros hoje são comandados pelas empresas, normalmente tem um prazo muito curto para terminar os seus projetos, assumem toda a responsabilidade, porque o primeiro que é preso é o engenheiro, porque assinou o laudo, mas tem toda uma equipe por trás de uma pressão econômica em cima dele também. Então eu vejo que está na hora da gente começar a respeitar mais a engenharia do país. Conversei com o padre, né, coloquei a nossa associação à disposição da CNBB, da Comissão de Mineração, para trabalharmos em conjunto. Já estamos com um projeto de lei, né, para poder restringir mais a geração de rejeitos hoje no país também, pegando o modelo que Minas Gerais adotou, né, para poder proibir esse tipo de barragem, mas a nossa proposta vai mais além, é trazer novas tecnologias de outros países, né, como Israel teve aqui recentemente também, para a gente poder utilizar o rejeito como um agregado e gerar valor e riqueza também para o nosso país. Então, eu vejo que nós temos que trabalhar em conjunto. Área tecnológica, junto com o governo, junto com a academia, junto com os órgãos de controle também, para a gente poder colocar todo mundo na mesa e discutir uma solução alternativa e prática. Não dá mais para criar grupo de trabalho. Aí termina, daqui a pouco não dá em nada. Nós temos que colocar em prática o nosso conhecimento, a nossa vontade também, e a população tem que estar vigilante, tem que cobrar do poder público e dos seus parlamentares para que a gente possa realmente aprender com o erro. E tomara que aprendemos. Eu não quero voltar aqui, Ronaldo, para poder discutir outro desastre. Eu queria voltar aqui para poder discutir alternativas e soluções tecnológicas para o crescimento do nosso país. Então, E para parabenizar autoridades por passos dados, por atitudes, não é? Exatamente. Foi um prazer tê-lo aqui, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Padre, obrigado também, uma surpresa grande, um padre entendido nessas questões, muito obrigado. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. E, assim como o engenheiro fez, o Dr. Marcos Vinícius, também a Comissão Mineração da CNBB se coloca à disposição da sociedade do Brasil, dos bispos, das dioceses, dos padres, de quem precisar, pela pequena assessoria que podemos dar, tentando juntar a nossa fé ao compromisso socioambiental. Hoje em dia, ou essas duas coisas, como dois braços do mesmo corpo, andam junto, ou a gente vai ficar manco, né? Muito bem, foi um prazer recebê-los. A você também foi um prazer ter entrado na sua casa nesta noite. Muito obrigado. Fique com Deus. Esse programa pode ser revisto nos nossos canais, no YouTube, Facebook. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.